Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação durante o tratamento. Eu sou Regina Chamon, médica hematologista, e sou responsável pelo setor de medicina integrativa do Centro Paulista de Oncologia, do Grupo Oncoclínicas aqui em São Paulo. E hoje, junto aqui comigo, eu quero apresentar a Tatiane Rios, que é nutricionista do NOB, a unidade do Oncoclínicas lá em Salvador. A Tati é nutricionista oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e ela é mestre pela Universidade Federal da Bahia. E com a gente também recebemos aqui a chefe Paula Martins, que é criadora do blog Viver Sem Trigo e que vai ensinar a gente a fazer uma receita super gostosa hoje de pizza. Bom, então para a gente começar o bate-papo, gente, queria começar abordando uma questão que é muito comum a todo mundo que está fazendo o tratamento de câncer, que é a questão da alteração do paladar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o ponto de vista da nutrição. E lembrando, para quem está nos assistindo, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, podem mandar no chat, tá bom? Que aí a gente vai respondendo aqui ao longo do nosso bate-papo. Então, podem ir mandando perguntas, dúvidas, tudo que vocês quiserem aí pelo chat, para a gente poder ir conversando e esclarecendo essas dúvidas de vocês. Mas então, retomando o nosso tema principal de hoje, acho que muitos que estão aqui nos assistindo são pacientes, né, que ou estão passando pelo tratamento ou já passaram pelo tratamento, e é comum a gente ter essa alteração do paladar durante o tratamento. Então, tanto a sensação de um gosto diferente na boca, às vezes um gosto metálico, um gosto ruim, às vezes uma maior sensibilidade ao sal, então a comida fica com gosto muito salgado, ou algumas vezes a comida perde totalmente o gosto, né? Ou o doce fica muito intenso, enfim. Tem essa mudança aí no paladar que é muito específica para cada um. E aí eu queria começar a nossa conversa perguntando para a Paula. Eu não sei se todo mundo que está aqui nos vendo sabe, mas a Paula, ela teve um câncer de mama, tratou há algum tempo e agora está em segmento. E aí, Paula, eu queria saber de você, como é que foi esse período do tratamento para você? Você teve alteração do paladar? Era difícil comer? Como é que foi? Eu tive sim, foi bem difícil no começo do tratamento, né? Eu acho que ali na parte das primeiras químios, que eu fiz primeiro a série vermelha, né? Então ali alterou demais o paladar, eu tinha muito enjoo e eu sentia muito esse sabor metálico, né? Eu ficava sempre com aquele, tipo, eu falo que eu fecho o olho, eu lembro ainda do que era esse sabor, né? Esse sentido na boca. E quando eu tava assim, eu tinha muita vontade de comer coisas que tivessem muito gosto para mascarar esse sabor metálico, né? Porque senão, se fosse uma comida tipo simplesinha, como se fosse uma salada e uma coisinha mais sem graça, não tinha vontade nenhuma de comer. Eu precisava comer algo, uma comida real, assim, tipo, algo muito temperado para que mascarasse esse sabor, sabe? Eu gostava de comida muito temperada. Eu não tinha problema com sal, nem com açúcar, com doce, nada disso. Agora, eu precisava mesmo sentir o sabor da comida, né? Então, com relação a esse saborzinho metálico, eu acho que era uma das piores partes, assim, do processo de tratamento, né? Porque passar mal, assim, de enjoos eu não passei, porque eu fiquei sempre com remédios e tal, então nunca cheguei a passar mal mesmo. Mas sempre esse sabor, acho que trazia um certo mal-estar, né, durante o tratamento. Sim. Ô, Tati, você como nutricionista, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é essa alteração do paladar, por que isso acontece, e se tem algumas medidas que os pacientes podem fazer ou para evitar que isso aconteça ou para melhorar essa sensação. Olá, boa tarde, pessoal. Realmente, quando os pacientes vêm fazer consulta comigo, que a gente aqui na Oncoclínicas tem esse paciente vai iniciar tratamento, ele passa pela nutrição, eu sempre falo que o nosso papel é tentar minimizar essas toxicidades, né, para que o paciente comece o tratamento, termine o tratamento dentro do programado
e que seja o máximo possível tentar minimizar esses efeitos ruins, né? E a alteração de paladar é um deles, porque imagina, você tem vontade de comer, só que você come, bota aquele alimento na boca e não reconhece aquele gostinho que ele tem, né? E exatamente ele acontece por conta dos medicamentos, né? Muitos deles são à base de platina, e essas platinas alteram muito, provavelmente foi o que Paula fez, quando ela falou esse vermelhinho aí. E é muito ruim. A gente já orienta o paciente desde o início, em relação, principalmente quando esse gosto metálico, que é muito comum, eles falam, parece que eu botei uma moedinha na boca e o gosto não sai. A gente tem sempre o hábito de higienizar a boca, né, depois que faz as refeições. Eu oriento, cria o hábito de higienizar também antes das refeições, para estimular a papila gustativa, né? Às vezes só higienizar botar uma água e fazer o bochecho já alivia, ou às vezes até melhor, lavar mesmo com enxaguante bucal, isso dá uma melhora do paladar. Isso que Paula falou também, de fato, ajuda muito, realçar os sabores com os temperos, né? Os temperos têm todas aquelas propriedades maravilhosas dos compostos bioativos, mas em relação a realçar o sabor é muito bom. O sabor doce é o que eles mais reclamam. Às vezes, quando chega o paciente início e fala, eu adoro doce, eu como muito doce, eu falo, às vezes, talvez isso aí vai modificar ao longo do tratamento, porque já tem a náusea, né, que o protocolo dá, e o doce deixa você mais enjoada, e o doce ele fica muito exacerbado. Aí os salgados, os pacientes gostam mais de comer comidinhas salgadas. Às vezes a saladinha pura, às vezes parece sem graça, mas aí a gente orienta uns molhinhos, uns temperinhos melhores para realçar o sabor, para ajudar muito. Outra coisa que é bacana, que eu utilizo muito quando o paciente não tem alguma outra toxicidade junto, porque às vezes o paciente tem aquela mucosite, que é as aftas na boca. Então, quando não tem, uma coisa que eu oriento fazer é utilizar o gengibre. Hoje na farmácia vende aqueles cristais de gengibre, até sem açúcar. Ou falo para pegar um pedacinho de gengibre mesmo e mastigar, porque dá aquela melhora o paladar, principalmente antes das refeições. Tudo que possa estimular mais a papila gustativa. O próprio limão, que a gente utiliza muito nas preparações, até só o cheirinho, já começa a salivar. E isso ajuda muito para aceitar melhor e se alimentar melhor durante o tratamento. E mesmo colocar o gengibre no tempero, né? Viu? Deixa eu só dar um adendo aqui, né, nessa conversa, falando da minha experiência, né, como paciente oncológica de 5 anos atrás. Eu sentia muito com relação aos enjoos, eu só sentia enjoo se eu ficasse muito tempo sem me alimentar, né? Então, se eu comia sempre, se eu ficava me alimentando a cada 3 horinhas, mais ou menos, coisa leve, nada muito, não é coisa de comer muita coisa, mas se eu comia uma fruta, se eu comia qualquer coisinha assim, nesses intervalos de tempo, eu sentia que os enjoos também diminuíam muito. Então, isso é até uma dica para quem está aí passando por esse processo, não fica muito tempo em jejum, às vezes você não tem vontade de comer, mas se força a comer alguma coisinha, nem que seja em pouca quantidade, só para evitar essa náusea recorrente, assim. Tati, acho que tem outras medidas também, né, que ajudam no enjoo, além desse fracionamento, de comer períodos mais próximos, tem tipos de alimentos, alimento gelado, alimento seco. Conta um pouquinho pra gente. Isso que Paula falou aí, assina embaixo. Fracionamento, ficar período muito longo sem comer é péssimo para enjoo, né? Quando o paciente chega, a gente fala assim, enjoo é um dos sintomas que a gente tem que controlar, porque paciente nauseado, ele não come, então faz perder peso, isso prejudica a recuperação dele durante o tratamento. Primeiro ponto, eu sempre pergunto como é que é essa alimentação, quantas refeições ele faz no dia, para ver se realmente tem esse espaçamento muito longo de uma refeição a outra. Um lanchinho simples, como o Paulo falou, ajuda bastante, e aí a gente utiliza nesses lanchinhos alimentos que são mais geladinhos. Aqui em Salvador, eu não sei como é que os outros estados chamam, eu sei que Minas chama brasinha, que chama de geladinho, acho que no Rio chama de sacolé, tem os nomes diferentes. Aqui eu faço muito, oriento eles fazerem, pegar um suco de frutas que eles gostam mesmo, fazer para poder chupar, ou de forma mais simples, o pessoal chama muito aqui em Salvador também de abafa-banca. Pega a forminha de gelo, bota o suquinho nas cubinhas de gelo e bota para gelar, para chupar. Existem algumas ervas que ajudam também para controle de náuseas. Claro, a gente tem que ver se esse paciente não tem nenhuma outra complicação que impeça de utilizar as ervas. A canela, ela ajuda muito no enjoo.
Então, às vezes eu faço para fazer o chazinho da canela, bota nessas forminhas de gelinho e ele chupa antes da refeição. Sempre assim, tento colocar uma orientação para que seja antes da refeição, para ajudar ele a se alimentar bem. Principalmente que não atrapalha as 3 principais refeições, que seria o café da manhã, o almoço e o jantar. Alimentos mais secos também ajudam no enjoo. Comidas com muitos caldos, muito gordurosa, muito doce. Alimentos que demoram muito para fazer a digestão, isso piora as náuseas também. Um acarajé não dá, então, né, Tati? Não dá. Não dá. Aqui em Salvador não dá. Fica meio complicado. Esses alimentos gordurosos, a digestão é muito lenta, né? Então você pode ficar mais nauseado por um período mais longo. O gengibre também é bacana para controle de enjoo. Eu acho que o gengibre é assim, fantástico. Se o paciente não tiver mucosite, nem tiver uma gastrite, um refluxo, ele é um alimento que a gente utiliza bastante para várias estratégias, para melhora. Ótimo. E para quem é paciente e está assistindo a gente, a Tati falou uma coisa que é muito importante, né? Muitas vezes a gente pensa que as coisas, por serem naturais, se não faz bem, mal não faz, ou como é natural eu posso consumir à vontade. Isso nem sempre é verdade, tá, pessoal? Porque a gente sabe que muitos remédios, eles vêm extraídos das plantas, das ervas. Então, se você tem vontade de usar alguma coisa aí durante o seu tratamento, algum produto natural, chá de graviola, suco de noni, que uma época ficou muito na moda, né? Ou outros fitoterápicos, é sempre legal, antes de começar o uso, você conversar com a equipe de saúde que está te apoiando, conversar com o médico, com a nutricionista, equipe da farmácia, para a gente ver se tem interação entre esse produto natural e a quimioterapia que você está utilizando, né? As medicações que estão sendo utilizadas na quimioterapia, porque a gente sabe que isso pode tanto aumentar os efeitos colaterais da quimioterapia, então às vezes aumentar o risco de sangramento, aumentar a toxicidade do fígado, do rim, ou pode também fazer o efeito contrário e inibir o efeito da quimioterapia. Então, sempre legal, quando a gente vai pensar em chá, garrafada, erva, conversar com a equipe antes de usar, né? A gente sabe que eles são um recurso excelente, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado para garantir que o tratamento vai ser o melhor tratamento possível. Eu queria aproveitar... Isso ia só reforçar, viu, Randy, que você falou aí, porque os pacientes vão muito na internet buscar essas informações. E às vezes na internet tem lá chá de graviola cura o câncer, noni cura o câncer, e aí vem diversos outros fitoterápicos juntos aí. E realmente os estudos ainda são em animais, eles não conseguem extrapolar com a quantidade dessas ervas que a gente, seres humanos, pode estar utilizando, que pode ter um efeito benéfico de fato. Existem estudos que mostram a interação com os medicamentos, então sempre passa para a equipe que acompanha, fala para o nutricionista, mesmo se o profissional não perguntar, já fala, eu estou usando isso, eu falo para o farmacêutico, eu falo para a enfermeira, eu falo para o médico. Teve um estudo que saiu recentemente falando exatamente do uso dos fitoterápicos e das complicações, e que muitas vezes acontece por falta de informação mesmo, ou porque a equipe não pergunta, e às vezes o paciente, pela equipe não pergunta, acha que não é importante falar. Então, sempre fale para o seu médico, para a equipe que acompanha. Muito legal. Ô, Paula, e a gente recebeu uma pergunta aqui da Carolina Mazzi, que é jornalista do Globo, e eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que você faz hoje, né? E queria ver como é que você entende isso, que ela colocou aqui. A comunicação digital é uma ferramenta estratégica de empoderamento dos pacientes. De que forma empresas de saúde, médicos podem ser agentes transformadores do combate à fake news? E você, Paula, como uma influenciadora digital, acho que também tem esse papel, né, de trazer informação e ajudar aí no combate à fake news. Então, eu queria saber como que isso é para você no seu dia a dia, se chega muita dúvida nas suas redes sociais, como que você vê isso? Como a minha parte é mais alimentação, e eu tomo muito cuidado para não entrar muito na área de médicos e nutricionistas, né? Ao meu lado é mais de receitas mesmo. Então, eu não estou aqui para passar dieta, eu não estou para falar que determinado alimento é bom para isso ou para aquilo, eu deixo isso em função de um profissional. Eu estou aqui simplesmente para facilitar a vida das pessoas, para criar receitas gostosas e que elas tenham alternativas de uma alimentação mais saudável, né? E não ficar restrita apenas
ao que existe hoje de indústria aí. Então, eu trabalho mais nesse nicho. Então, não tenho muita entrada de coisas fakes, assim. Existe, lógico, sempre existe, como o meu Instagram chama Viver Sem Trigo, sempre existe alguém que fica indignado e fala assim, como pode viver sem trigo? Esse é um alimento milenar, de muitos anos, e não sei o quê, porque as pessoas ainda são resistentes a isso, ainda são resistentes a entender como o glúten funciona no organismo, mas realmente esse não é o meu papel. Apesar dele se chamar Viver Sem Trigo, ele se chama assim porque eu não sabia, quando eu lancei o blog lá em 2013, eu não sabia se eu ia conseguir ou não levar essa vida, eu não sabia nem que eu tinha sensibilidade ao glúten, nada. Eu resolvi tirar o trigo mesmo porque eu li algumas coisas a respeito, li um livro sobre isso, e eu falei, vou testar em mim. E muita gente faz isso, né, antes de passar em qualquer médico e tal. E só depois de muito tempo, que aí sim, eu comecei a estudar e ver o que o glúten faz e a passar com médicos nutricionistas também, foi que eu fui entender como ele agia no meu organismo. Então, eu não entro em embates. Eu falo para as pessoas, você quer saber mais? Você procura alguém que ele vai te explicar e pode ser que seja para você ou não. Eu acredito que é para a maioria das pessoas, mas eu não posso falar isso para todo mundo, entendeu? Então, por isso que ele chama lá Viver Sem Trigo, mas eu não levanto bandeira, eu não faço nada disso, eu deixo a critério das pessoas fazerem as escolhas que elas queiram e só eu passo receitinhas boas e saudáveis, que aí quem quiser ter uma alimentação mais equilibrada pode aproveitar as receitas. Mas você já está fazendo esse papel, né, Paula? Você mesma falou, meu papel não é falar no lugar do médico, no lugar do nutricionista. Então, muitas vezes a gente entender como que a gente está contribuindo ali dentro das mídias sociais já é fundamental. E respondendo um pouquinho aqui a pergunta da Carolina, a gente tem visto mesmo muitas empresas de saúde preocupadas em levar informação de qualidade em fóruns, debates como esse que a gente está fazendo aqui hoje, né? Essa é uma maneira de levar uma informação segura. Vejo muitos médicos também fazendo isso. Eu mesma tenho um perfil nas redes sociais que é o Doutora Sangue Bom, onde eu trago muitas informações e desmistifico essa área da medicina integrativa. Lembrando, gente, que sempre a gente tem que olhar o embasamento científico de qualquer prática que a gente está propondo ou que a gente queira utilizar. E por isso é tão importante a gente ter o apoio de profissionais que tenham expertise nessa área, né, para que a gente não tenha nenhuma insegurança durante o Gente, travou, mas já voltei. Então, que a gente não tenha nenhuma insegurança aí durante o tratamento. E para quem está assistindo a gente, uma dica que eu sempre gosto de dar é assim, quando você lê alguma coisa na internet ou quando você quiser buscar uma informação, procure sites, procure fontes que sejam fontes responsáveis, que sejam grandes hospitais, grandes grupos de saúde, ou se é um médico ou um nutricionista que está falando, qual é o embasamento científico que ele teve para trazer aquela informação. Porque isso vai garantir que a informação que você está recebendo é uma informação mais segura, né? E a Paula falou um pouquinho aí sobre a restrição do glúten, e eu queria passar uma pergunta aqui para a Tati. E, gente, já vai ter receita, hein? Vocês fiquem aí, a Paula já está ali no jeito, com os ingredientes, no fogão, a gente já vai começar. Mas antes disso, eu queria perguntar para a Tati, né, Tati? A gente sabe que tem muito mito relacionado com a alimentação durante o tratamento oncológico. E tem uma informação que frequentemente circula e volta a circular na internet, que é sobre a questão do açúcar alimentar o câncer. Né? Então, eu queria saber se isso é verdade, se não é, se as pessoas podem comer açúcar ou está totalmente proibido. Então, na visão da nutrição oncológica, como é que a gente vê essa questão do açúcar, Tati? O açúcar realmente é um tema que entra em todas as consultas, né? Em todas as redes sociais, ele é colocado assim como um vilão, que não deve ser consumido. De fato, ele não é um alimento que a gente vai estimular para consumir mesmo, né? Isso é claro. A gente quer estimular que o paciente ele tenha um padrão alimentar saudável, né? Então a gente quer que ele consuma fibras, ele quer que a gente consuma frutas,
boas seleções de carboidratos. Aí o açúcar ele vai contrário a essa discussão, né? Que ele é totalmente carboidrato refinado, ele favorece o aumento de peso, ele altera a nossa microbiota, que a gente pode falar um pouquinho depois. Então, assim, não é um alimento que nós nutricionistas estimulamos o consumo. Claro que a gente sabe que sempre o problema está na quantidade do que se consome. Não existe um alimento 100% ruim, nem um alimento 100% bom. A depender da quantidade que for consumir é ruim. Se a gente pensar em um mamão com uma fruta rica em carotenoides, fibras, se esse paciente exagerar, ele vai ter um efeito laxativo que é desagradável. O que eu converso com os pacientes? Eu converso para no dia a dia eles realmente evitarem o consumo de alimentos que tenham carboidrato refinado, né? Farinha de trigo, açúcar. Deixar para aquele momento especial, de repente ele tem um aniversário, é uma data comemorativa, e ele gosta daquela receitinha que a mãe dele faz há 1000 anos, aquele bolinho que a avó faz, assim, deixa para esses momentos realmente onde tem um lado afetivo envolvido. Eu acho que Paula, com as receitas que ela faz, ela traz um pouquinho disso, ela mostra uma alternativa de se preparar refeições que pode substituir um pouco essas que são ricas em carboidrato refinado. Eu sei que os pacientes são muito apegados ao gosto, né? Então, eles querem comer um pãozinho sem glúten e querem sentir o gosto daquele pão de sal, né? Porque não dá para fazer isso. Em relação ao trigo, ao glúten, é uma coisa que os pacientes perguntam muito na consulta. Se eu devo retirar o glúten, se eu devo comer. Então, só para esclarecer, o glúten é uma proteína do trigo. Se a gente comparar assim, o trigo, ao longo dos anos, dos muitos anos, ele vem sendo alterado por conta da própria indústria, né? Esse trigo ele precisa ser utilizado resistente a pragas, ele precisa durar mais na prateleira, ele precisa ser melhor para panificação. Então, por conta dessas mudanças genéticas, industriais, a qualidade do trigo não é a mesma com o passar do tempo. Existem realmente pessoas que são sensíveis ao trigo, algumas mais do que outras, não quer dizer que todo mundo tem essa sensibilidade. Pessoas que têm, principalmente doenças autoimunes, hoje a literatura está bem clara que evitar o trigo traz benefícios. Tem doenças como a doença celíaca, que o trigo realmente deve ser excluído da alimentação, né? Existem pacientes que têm doença autoimune, espondilite, que ficam um período sem utilizar e depois voltam a utilizar com moderação, sentem o desconforto, aumento das dores, mas melhora, porque o glúten ele é uma proteína que tem um gatilho inflamatório, então ele aumenta a inflamação. Na oncologia, não tem estudos que falam, devemos retirar o glúten da alimentação. Mas se a gente pensar que a gente quer uma alimentação com um perfil de carboidrato melhor, quando a gente reduz a farinha de trigo branca, a gente melhora esse perfil, ajuda a controlar melhor o peso, insere mais fibras nessa alimentação desse paciente. Foca na alimentação mais anti-inflamatória quando a gente reduz trigo na composição. Ótimo, ótimo, Tati. Acho que é muito importante essa questão da moderação, né? Não é que a gente precisa excluir tudo, mas os excessos também são prejudiciais, né? E muitas vezes o comer tem essa questão afetiva mesmo, né? A gente come pela emoção. Então é importante também olhar como é que de repente a gente pode atender a nossa necessidade emocional sem necessariamente ser através da comida toda vez, né? De vez em quando a gente atender essa necessidade comendo um docinho, uma coisinha ali que dá um conforto no estômago, tudo bem. Mas essa não pode ser a única maneira da gente lidar com as nossas emoções. Bom, gente, bora cozinhar então? Então a Paula vai fazer uma receitinha pra gente, ela tá com todos os ingredientes aí. Paula, é com você. E pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí, que depois que a Paula ensinar pra gente essa receita, a gente continua a conversa aqui. Gente, é o seguinte, eu resolvi fazer uma pizza. Eu vou fazer a massa da pizza na frigideira. Eu queria alguma coisa que fosse rápida, né? Até porque o nosso tempo aqui não é longo, então não daria para eu me estender numa receita aqui. Que fosse prática, que fosse assim, algo que você tá aí, num dia que você não tá muito bem. Eu não tô afim de cozinhar hoje, mas eu quero comer um lanchinho rápido. Eu quero pedir uma pizza sem recorrer ao telefone ou iFood. Você faz uma pizzinha rapidinho com uma base super gostosa, que eu vou fazer uma base de polvilho, que é muito fácil de achar. Ela vai lembrar muito pão de queijo. Então a base dela vai ser praticamente um pãozinho de queijo, vai lembrar um pãozinho de queijo, só que vai ser um formato de pizza.
Ingredientes super fáceis de achar, tá? Eu vou colocar aqui numa tigelinha 2 ovos. Então, já quebrei um ovo aqui, vou quebrar mais um. Uma receita super simples. Que vocês podem fazer agora se tiver polvilho em casa. Coloquei 2 ovinhos aqui. E vai bater tudo, não vai precisar de nada. Aqui tem polvilho doce, pode ser aquele polvilho azedo também, tanto faz. Pode ser até a tapioca, se você quiser usar uma tapioca também pode. Eu estou usando 3 colheres de sopa, mas a minha colher de sopa é daquela assim, exagerada. Tá? Ô, Paula, eu tinha um professor na faculdade que ele falava que isso daí era uma colher com torrinha, que faz uma torrinha na colher. Colher com torrinha é ótimo. E aí, eu não gosto de usar apenas um ingrediente branco, né? Eu gosto de usar uma fonte de fibra e proteína também, além do ovo. Eu vou usar um pouquinho de farinha de linhaça, que é ótima fonte de ômega 6 também, tá? Então, é bem pouco mesmo. Uma colher de sopa rasa você vai colocar. Uma pitadinha de sal. É uma pitada, porque como vai queijo, vai molho, você não precisa colocar muito sal na receita, tá? Aí eu vou só misturar tudo aqui com um fouetzinho. Coisa super simples. Ela vai ficar uma massinha mais molinha mesmo. Paula, além da farinha de linhaça, quais são as outras que você utiliza para preparações assim de frigideira? De frigideira, você pode colocar uma farinha de amêndoas, você pode colocar uma farinha de aveia, um flocos de aveia fino também pode ser a chia, você pode pegar a chia, bater a chia, triturar, fazer uma farinha com ela e usar também, tá? Aqui, ó, ela fica uma massinha bem molinha, tá vendo? Vou colocar uma pitadinha de fermento, aquele fermento tipo royal, para bolo, mistura, e aí eu vou levar para a frigideira aqui. Vocês viram como ela tá bem mole, ó? É assim mesmo que eu quero que fique. Essa frigideira... Parece uma panquequinha, né, Paula? Parece massinha de panqueca. Parece uma massinha de panqueca, exatamente. Aqui na frigideira, ela tá untada. Essa minha frigideira, ela tem uns 18 centímetros de diâmetro, mais ou menos, 18 a 20. E aí eu vou colocar e eu vou deixar essa massa espalhar e ela assar. Depois que ela firmar bem, eu vou terminar de assar no forno, só para dar aquela gratinada no queijo, para ficar aquele aspecto gostosinho. Poderia fazer tudo na frigideira, sem problema nenhum. Mas aí não fica com aquele dourado bonito do queijo, sabe? E aí eu deixo aqui ela em fogo baixo, médio baixo, até firmar. Daqui a pouquinho ela firma. Enquanto isso, a gente pode conversar sobre mais algumas coisas. Deixa eu aproveitar para falar dessas farinhas que Paula usa aí, que eu adorei. Eu ia falar, Tati, porque às vezes a gente fica na cabeça só a farinha de trigo, né? E tem tanta opção que tem muito mais nutriente. Então, se você puder falar para a gente sobre isso, é muito legal mesmo. Sim. Paula fez combinações bem bacanas aí, porque ela pegou farinhas que são com teor de fibra mais baixo, que é o polvilho, polvilho doce, polvilho azedo, que falta que você deu ideia, Paula, foi a própria farinha de tapioca, né? Mas a farinha de tapioca você fala... E aí misturou com a farinha das sementes, né? Ou de sementes ou de oleaginosas, como amêndoa, porque a gente insere a fibra nessa receita, nessa preparação, aumenta o teor de proteína, porque a da mandioca é bem baixinha, e isso aí reduz o índice glicêmico dos alimentos. Então, a gente fala daquela questão do carboidrato refinado, do carboidrato complexo, ele vai entrar nesse grupo de carboidrato complexo, tem mais fibra. Então, quando a gente come esse tipo de alimento, a glicose não aumenta tanto no sangue. Exatamente. É maravilhosa a combinação, muito boa. Eu gosto muito de trabalhar sempre com farinhas diferentes que vão trazer essa função mais nutricional. Poucas são as receitas que eu uso uma farinha mais branca, tipo farinha de arroz, ou polvilho, ou amido, seja ela qual for. Eu geralmente tento balancear essas farinhas para ter além de um ganho,
né, nutricional, um equilíbrio ali para ninguém comer. E traz muita saciedade. Ao invés, você come um negocinho desse, quando você come algo que é muito branco, carboidrato branco, simples, puro, você come e fica satisfeito na hora, daqui a pouco, daqui 1 hora, 2 horas, você já está morrendo de fome de novo. Essas receitas têm essa facilidade e essa mágica no organismo. Ela simplesmente vai te trazer saciedade e você não vai ter fome durante um certo período de tempo, né? Não vai precisar ficar atacando a geladeira o tempo inteiro. Ô, Paula, dá mais um minutinho aí, dá mais uma pergunta ou você já vai tirar? Não dá, ela já firmou bem aqui, eu posso só virar, mas a gente pode conversar. Sempre, ó, vou só virar, tá? Tá. Virei. Joia. Chegou uma outra pergunta aqui da Maria José Camelier, que ela pergunta se o nutrólogo faz a mesma coisa que o nutricionista, Tati. A dúvida dela é qual a importância do nutrólogo quando começa a perder peso, né, durante o tratamento, e se fazem a mesma coisa, se fazem coisas diferentes. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente. O nutrólogo é o médico, né, que se especializa na parte de nutrição. Eu acho melhor quando trabalham em conjunto do que quando trabalham separados. Às vezes tem essa rixa de nutrólogo e nutricionista. Eu já trabalhei muito com nutrólogo, mas em hospital. O nutrólogo trabalha mais aquela parte de alimentação interal, o paciente está usando sondinha para se alimentar, que a gente faz uma parceria muito bacana. E hoje também tem alguns nutrólogos que trabalham em nível ambulatorial, né, com pacientes com perda de peso, mas normalmente os que eu conheço, que eu tenho mais acesso, eles trabalham com nutricionista também, porque aí ele investiga outras questões hormonais, outras partes metabólicas, e é a nutricionista que é responsável de fazer a dietinha mesmo, né? Do cálculo, né? Exatamente. É isso, acho que é sempre quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, o trabalho tem mais sucesso, né? Ô, Paula, eu acho que até que você falou, mas a Cláudia Russo da Silva aqui perguntou se não vai fermento. Eu coloquei fermento, sim. Coloquei uma pitadinha de fermento. Eu usei mais ou menos 1/4 de colher de chá. Tem umas colheres medidoras certinhas. Então, eu usei a menorzinha de todas, só uma pitadinha de fermento. Olha, já ficou pronta aqui a massa. Tá vendo como é super rápido? Eu vou colocar aqui na forma. Oi? Ela fica crocante, bem durinha? Fica crocantinha, porque agora eu vou terminar de colocar ela no forno para gratinar. Então, eu vou colocar um molhinho aqui. Quanto mais tempo você deixa na frigideira, por exemplo, Tati, mais crocante ela vai ficar. Tipo, se ela ficar bem douradinha, ela vai ficar. Mas ela fica com o meio, tipo pão de queijo mesmo, sabe? O meinho dela. Vou colocar um molhinho de tomate aqui. Ela não é aquela pizza que fica muito durinha, não. Mas fica bem gostosa. Ao invés de usar, tipo, fazer uma tapioca simples no fim da tarde, pode fazer essa receita aqui. Né, que é muito mais gostosa. Eu já tô ficando com fome daqui olhando. Sacanagem, né? Tô quase inteiro aqui, né? Eu acho que vocês deveriam estar fazendo junto comigo. Pois é. Fica a dica para a próxima, né? Fica a dica, Na próxima eu vou exagerar no queijo, tá? Eu sei que não pode. Eu sei que não pode, mas eu vou dar uma exageradinha aqui no queijo, só para ficar mais bonita. Quem tiver de dieta tem que ter moderação no queijo. Mas só para ela ficar mais bonita e apetitosa, aí a gente... Ups. Paula, quando você estava em tratamento, você conseguia ir para a cozinha? Eu conseguia. Durante o tratamento, sim. Não nos primeiros dias, né? Por exemplo, a série vermelha, que é uma série que te derruba mais, os primeiros dias eram bem complicados. Os 3 primeiros dias eram bem ruins. Depois ia melhorando aos pouquinhos. Eu consegui levar a minha vida quase que normal. Durante a série branca, então, parecia... Como minha amiga dizia, parecia que eu estava indo no hospital tomar remédio de gripe, porque eu não sentia absolutamente nada. E eu conseguia ir super bem. Trabalhei normal durante todo o período do tratamento de câncer.
nunca parei de trabalhar, nunca tive uma baixa de resistência, nada, assim. Acho que eu levei até muito bem o tratamento, sabe? Eu vou colocar no forno, tá, gente? Tá. É forno baixo, forno alto? Como é que você põe aí, Forno médio, 180 graus. E a gente vai deixar só até derreter o queijo e dar aquela douradinha em cima. Então, uns 10 minutinhos, tá pronto. Tá. Uma coisa que é importante a gente lembrar, né? Durante o tratamento, claro, o que trata a doença é a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia. Mas, enquanto essas medicações estão fazendo efeito, é muito importante a gente manter o resto do corpo saudável, né? E esse manter o resto do corpo saudável, ele se dá com o nosso estilo de vida, com os comportamentos que a gente tem no dia a dia. Então, a importância de se manter fisicamente ativo, de ter um pouquinho de atividade física estruturada, né? Do exercício físico, porque a gente sabe que isso diminui muito a intensidade da fadiga relacionada ao tratamento. A importância de ter uma alimentação rica em vários nutrientes que vão permitir que seu corpo tenha ali substrato para produzir tudo que ele precisa, as células do sangue, diminuir a inflamação, né? E também a importância aí do manejo do estresse, de cuidar do sono. Então, a gente sempre pensa em manter todo o corpo saudável enquanto ali o tratamento vai fazendo seus efeitos no controle da doença, né? Então, é importante a gente ter sempre esse olhar. Muitas pessoas ficam com medo, é muito comum a gente ver isso. A pessoa começa a fazer o tratamento, aí tem medo de fazer atividade física. E aí acha que precisa ficar muito parado, e isso é muito ruim para o corpo. Eu, por exemplo, eu fiz atividade física durante todo o tratamento mesmo. Assim, o único período do meu tratamento que eu não consegui fazer atividade física, que eu sentia um cansaço maior, foi durante a radioterapia. Acho que a radioterapia, não sei, eu acho que vocês podem me explicar mais, ela tira um pouco da energia. Não tinha tanta energia para fazer exercício físico, sabe? Mas não porque eu me sentia mal, simplesmente não conseguia treinar. Eu tinha mais cansaço, mais sono, era uma fadiga um pouco diferente. E apesar dos radioterapeutas dizerem que a radioterapia não dá fadiga, todo mundo que faz radioterapia sente esse cansaço, né? Então ela dá sim. Né? E é importante também perceber o corpo, perceber a necessidade do corpo e ir respeitando esses limites. Então, é claro que durante o tratamento, talvez você não consiga fazer exercício físico com a mesma intensidade que você fazia antes. Talvez a intensidade tenha que ser mais leve, mas o importante é não parar. Para quem nunca fez exercício físico na vida, é um bom momento para começar, né, para estimular o corpo. E às vezes pode ser uma atividade muito leve, um alongamento, uma prática de Hatha Yoga ou de yoga restaurativa, essas práticas mais tranquilas. E pensando na alimentação também, essa alimentação que dê todos os nutrientes para o corpo. E aí, Tati, tem mais uma pergunta aqui que veio do chat, que foi também da Carolina Mazzi, lá do jornal o Globo. Ela perguntou se pacientes com câncer podem adotar dietas restritivas. Qual seria a recomendação nesses casos? Pois é, essa aqui é uma pergunta boa, porque, primeiro assim, o paciente que está fazendo tratamento quimioterápico, eu quero que ele mantenha o estado nutricional dele, porque o tratamento em si já tem muita demanda. Eu preciso que esse paciente mantenha essa massa muscular preservada, né? Porque a gente sabe que os quimioterápicos, eles são metabolizados no fígado, mas o músculo também é utilizado para isso. E às vezes uma dieta restritiva nesse momento pode prejudicar esse tratamento. Inclusive, antes de cada ciclo de quimioterapia, o oncologista, o hematologista, ele pede aquele hemograma, né, para ver como é que tá as células vermelhas, as células brancas. A gente tem que lembrar que essas células são formadas de proteínas também, né? Então, às vezes, uma restrição muito severa é ruim. Às vezes essa pergunta vem porque muitos pacientes querem saber se podem fazer uma dieta cetogênica durante o tratamento, né? A dieta cetogênica ela foi criada pensando em pacientes, crianças, né, que tinham epilepsia, e alguns estudos mostraram que alguns pacientes com tumores do sistema nervoso central, glioblastoma, eles podiam beneficiar também dessa terapia. Mas não necessariamente os pacientes estão em tratamento quimioterápico, e não é assistente para todo mundo. Em pacientes que finalizam...
acho que seria legal explicar, porque eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, o que é a dieta cetogênica. Perfeito, perfeito. A dieta cetogênica, normalmente, quando a gente faz uma dieta, seja qual o tipo que for, a gente distribui ela em macronutrientes. Proteína, carboidrato e lipídio, que são as gorduras. E a dieta cetogênica é aquela que tem um percentual de carboidrato bem baixinho, a 6, 4%, ela é bem baixa. E às vezes vai alterando a depender se é a cetogênica clássica ou não. Então, a cetogênica ela tem um percentual mais alto de gordura, seguido de proteína e bem baixinho de carboidrato. E aí, até por conta dos fake news, da mídia, muitos pacientes querem saber se podem fazer, associando inclusive essa dieta com a questão do açúcar, que a gente conversou no início da live, né? Então, paciente em tratamento oncológico, doença ativa, fazendo quimioterapia, não existe essa indicação de fazer uma dieta cetogênica para esse momento. É uma dieta muito restritiva, que a gente precisa desses nutrientes. Em pacientes pós-tratamento, a depender de cada caso, às vezes a gente faz rodízio de alternativas, um aumento low carb, um jejum intermitente, isso para depender do tipo de câncer que a paciente teve, qual é o momento que ela teve no pós, no segmento, nesse follow-up. Então, a gente tem que saber qual é o momento que esse paciente está, mas não existe essa indicação, nem literatura de se fazer para qualquer paciente. Você fala, cada paciente é único, né? Mas até quando ele chega com a prescrição do médico, daquele protocolo, eu falo assim, ó, você vai começar a quimioterapia que dia? Segunda, terça, quarta, quinta? Então, a partir de sexta-feira que a gente vai saber de fato os sintomas que o senhor vai ter. Tudo que eu falo aqui são possíveis sintomas, mas só quando começar a gente vai descobrir, né? Porque cada pessoa é única, cada pessoa pode reagir de forma diferente. Então, a gente não pode generalizar uma estratégia para todo mundo, né? Para todo mundo. E por isso a importância de ter esse cuidado multidisciplinar, né? E é importante também a gente lembrar os cuidados que são necessários depois do tratamento, né? Então, depois que acaba a quimioterapia, a radioterapia, que já fez quando tem indicação de cirurgia, todos esses cuidados de manutenção da saúde, eles devem continuar e devem até se intensificar, né? Para a gente reduzir aí os possíveis efeitos de longo prazo do tratamento, para a gente poder diminuir também as chances da doença voltar. Então, Paula, eu queria saber se quando acabou o tratamento, se teve, assim, na sua experiência, você teve alguma mudança importante dos seus comportamentos, dos seus hábitos antes da doença e depois do tratamento? Como é que foi isso? Bom, eu já tinha resolvido adotar um hábito saudável, assim, mais saudável, antes de saber que eu tinha câncer e tal. Então, a minha transformação de alimentação aconteceu quase um ano antes, e aí depois, no ano seguinte, eu fui saber. Então, eu já estava nesse processo de mudança de alimentação. Eu sempre fiz atividade física a minha vida inteira, então isso já era um hábito meu, né? Faz parte da minha vida. Então, eu simplesmente continuei fazendo o que eu fazia, né? E isso que você falou é muito importante, né? Quando a gente trata, quando a gente tem um estilo de vida mais saudável, a gente sofre menos com os problemas que a maioria das pessoas relatam. Por exemplo, eu faço uso de tamoxifeno já tem 5 anos, vou usar mais 5 anos. E eu costumo ouvir muita gente falando um monte do tamoxifeno, que faz muito mal, que não sei o quê, não. Muitas pessoas falam para mim, para de tomar isso, por causa do ganho de peso e etc. Bom, eu já ganhei peso porque eu comi. Isso não tem nada a ver com o tamoxifeno. Eu já perdi peso porque eu malhei e fiz dieta. Não teve nada a ver com tamoxifeno. Assim, eu não tenho... eu posso dizer até que eu sou, acho que eu sou uma privilegiada, ou eu não sei se é o meu estilo de vida que faz com que eu não sinta esses problemas que a maioria das pessoas relatam. A minha vida é normal, usando tamoxifeno, é só um remedinho que eu tomo lá todo dia, mas que eu não vejo alteração nenhuma no meu organismo. Então, acho que isso é muito importante. Quando você tem um estilo de vida bacana, que você cuida tanto da sua parte física, quanto da sua parte mental também, que é muito importante, né? Eu, por exemplo, eu tenho um trabalho que é a minha terapia. Eu gosto da cozinha, eu gosto de cozinhar, isso é terapêutico para mim. Então, isso ajuda muito na cabeça também.
Então, acho que tudo isso vai influenciar para você, depois do tratamento, ter um estilo, conseguir levar bem, mesmo com algumas medicações e etc. Com certeza. E lembrando, né, gente, que tem fatores na vida que a gente controla, tem outros fatores que são incontroláveis. Então, muitas vezes a nossa carga genética, questões ambientais, são coisas sobre as quais a gente não tem controle, mas os nossos comportamentos, o que a gente come, a maneira como a gente movimenta o nosso corpo, né, as relações que a gente tem, esses são fatores sobre os quais a gente tem controle, e aí a gente deve realmente se esmerar em fazer muito bem feito, porque é isso que a gente pode fazer. Ô, Tati, veio uma outra pergunta aqui da Cláudia, perguntando a questão... acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Da carne do frango. Então, ela perguntou se a carne da galinha caipira, devido à ração que ela come, atrapalha no tratamento da químio. Acho que tem muita essa dúvida dos hormônios, fala-se muito, né, na mídia, o hormônio do frango faz mal. Então, é verdade, não é verdade? Precisa parar de comer, pode comer, como é que é isso? Então, se a pessoa conseguir um franguinho caipira, de fato ele vai ser melhor, isso não tem o que discutir, né? Aquele franguinho criado que tal, que tiver acesso ao interior, você não tem o que discutir. O franguinho de granja, esse caipira, ou de granja, o mais industrializado, né? Na verdade, o que a gente sabe é que eles utilizam antibiótico, né? E esse antibiótico funciona como um indutor de crescimento para esses frangos. Ainda faltam estudos para afirmar que, de fato, o consumo de frango vai estar aumentando o risco de desenvolvimento de câncer, especialmente de câncer relacionado à parte hormonal. O que a gente orienta? Variar a alimentação, né? Exatamente o que peca pelos excessos. Então, uma pessoa que só come frango, e esse frango é de granja todos os dias, em todas as refeições, pode ser que isso aí aumente o risco. Mas eu bater o martelo que isso a causa não dá, porque a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, né? A gente não tem como culpar um alimento, pelo menos até hoje, a gente não tem como fazer isso, né? O ideal é variar mesmo. Você falou, a semana tem 7 dias, a gente tem frango, a gente tem peixe, a gente tem carnes vermelhas magras, a gente tem frutos do mar, então variar, né? Acho que a gente pega pelo excesso mesmo. Quando nem precisa, né, Tati? Não precisa todo dia ali de uma carne, de uma proteína animal, a gente pode variar trazendo outros alimentos para o nosso dia a dia que tenham proteínas também, que dão esse aporte proteico, mas que não necessariamente é a proteína animal, né? Então, acho que é realmente descobrir esse mundo aí das receitas, da cozinha, isso é muito gostoso, né? A gente procurar novos sabores, novas maneiras de preparar um mesmo alimento, né? Como que ele fica cozido, assado, grelhado, no vapor. Então, ir fazendo essas experimentações, experimentando temperos diferentes, isso traz muita riqueza. E a gente acha que essa proteína, a gente só consegue a proteína na forma animal, que é essa imagem que as pessoas têm, né? E a gente consegue fontes proteicas em vegetais também. As leguminosas, que é a família dos feijões, as próprias oleaginosas, as castanhas, as farinhas que a Paula usa. Então, a gente tem outras formas de conseguir proteínas vegetais na alimentação também, não precisa focar só na fonte animal. Sim, sim. Ô, Paula, e o cheiro aí, tá bom? Tá bom, já tô de olho aqui para ver. Já tá bem borbulhando aqui. Tá quase. Ó, vou fazer mais uma perguntinha aqui que veio do chat, então. A Jaqueline Bittencourt perguntou se a utilização do Taxol na quimioterapia pode deixar algum resíduo no organismo que possa refletir na digestão dos alimentos. Olha, eu desconheço. Os pacientes que estão usando o Taxol, elas têm muita queixa de fadiga, né, de disposição, aquele cansaço no momento que faz. Como assim, todo medicamento ele pode alterar a flora intestinal, né? A gente sabe que a microbiota nossa ela altera com o uso de medicamentos, mas que a gente também consegue reverter. Então, se a pessoa fez o Taxol naquele período e manteve um padrão alimentar, um estilo de vida ruim, talvez o que está refletindo aí não é o Taxol que utilizou, mas talvez o estilo de vida que esteja tomando nesse momento. Talvez rever a alimentação, como é que está, ver qual é o gatilho que está fazendo essa má digestão e ajustar. Sim. E dá, Tati, com a alimentação, para deixar essas bactérias que são boas do nosso intestino mais numerosas, numa
quantidade boa ou a gente tem que usar um remédio, necessariamente um probiótico que compra na farmácia, ou com a alimentação a gente consegue fazer isso? Era isso exatamente que eu ia falar agora para a Tati, para falar exatamente dos probióticos, né, que é tão importante principalmente para quem está em processo de quimioterapia. Então, acho que é bacana entrar nesse assunto. Pois é, polêmico também, viu? O que a gente tem hoje dos probióticos? Assim, eles são excelentes, mas tem que saber o momento certo de usar, principalmente o paciente que está fazendo quimioterapia. É sempre bom a gente organizar a casa antes, preparar essa microbiota, não só utilizar os probióticos, mas utilizar também os pré-bióticos, que são os alimentos para essas bactérias. A aveia utilizada nas receitas é um pré-biótico maravilhoso, que tem as beta-glucanas da aveia, que é maravilhosa. E no pós-químio, eu também gosto de usar para poder organizar a casa, porque a gente sabe que a quimioterapia dá uma bagunçada, né? Durante a químio, o cuidado que tem que ter, o que a literatura traz para a gente hoje, da ciência, é porque alguns protocolos são neutropênicos, né? São aqueles que baixam muito a imunidade. E se o paciente estiver, nesse momento, com o leucócito baixo, os neutrófilos baixos, daquele examezinho de sangue que o médico pede, o uso de probiótico, ele pode fazer uma translocação bacteriana, ou seja, eles saem lá do intestino e pode migrar para outros lugares, principalmente se o paciente estiver utilizando algum catéter. Então, isso pode aumentar o risco de infecção. É um risco, né? Então, é sempre acompanhar. O paciente não tem febre, os exames estão bem, o paciente não tem neutropenia, dá para usar controlando, acompanhando. Mas, se não for possível fazer esse acompanhamento de perto, é melhor utilizar o probiótico antes da químio ou depois para que acabar por segurança mesmo. Além dos probióticos, Mas, Tati, mesmo probióticos, por exemplo, os naturais, como a aveia, como uma biomassa de banana verde, mesmo esses você tem que ter um certo controle durante o tratamento? Não, porque aí eles entram como pré-bióticos. Os probióticos seriam as bactériazinhas mesmo. Aí o que vem dos alimentos são os pré-bióticos. É maravilhoso, você pode utilizar durante o tratamento inteirinho, porque é ele que vai ajudar a manter as bactérias boas do intestino. Por isso que a gente fala que a alimentação é tão importante, porque se for fonte de pré-bióticos, como a da biomassa da banana verde, da aveia, isso vai ajudar que as bactérias boas do intestino se mantenham lá preservadas. Mesmo que ela vai estar alterada, porque não tem jeito, o microbiota ela altera por tudo. A gente nasce praticamente estéril. A partir do momento que nasceu, já mudou tudo, né? Se o parto for cesáreo, se for normal, já altera. E se a gente se estressa, se a gente está cansado, se usou um medicamento, se fez uma cirurgia, não tem como, vai alterar essa microbiota. Então, a alimentação pode estar ajudando nesse momento. Minimizar esses efeitos, todos os fatores que a gente não consegue controlar, pioram, né? Saiu do forno alguma coisa aí, hein? Saiu uma pizza. Olha que bonita. Ficou linda. Uma cara boa aí, viu? Olha aqui, ó. Dá para ver bem? Inclina um pouquinho, Paula, que acho que a luz tá meio branca. Se inclinar um pouquinho, a gente... dá para... Aí, dizer... ó. Não, dá para ver. Dá para ver? Dá. Se desligar aquela luz ali, acho que melhora, não? Tá com uma luzona branca. Dá para ver a bordinha dela queimadinha. A borda tá bem crocantinha. Olha aqui, ó. Será que dá para ver agora? Dá para ver melhor agora. Tá com uma cara bonita. E ela fica crocante assim. Eu vou até cortar aqui. Para mostrar. Tem alguém sentindo o cheiro aí atrás de você, ó. Tem alguém querendo comer já, sentindo o cheiro no fundo. Ele tá sempre por aqui. Mas faz até barulho na hora de cortar, né? Fica crocantinha, porque a linhaça dá um pouquinho dessa crocância, né? Uhum. Então ela fica mais firme sim se você deixar ela um tempinho maior. Tá vendo? Fica bem firmezinha. É isso. Ótimo. Muito bom. Gente, a gente está chegando aí nos minutos finais do nosso bate-papo. Queria pedir
Queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Acho que foi super gostoso, foi uma proposta bem diferente das lives que o grupo tem feito, né? Mas uma coisa um pouco mais prática. A gente já teve prática de yoga, mexendo o corpo, a gente já teve prática de meditação e hoje aí uma prática mesmo da alimentação. Então eu queria passar a palavra para a Tati, para você dar suas considerações finais, o que você deixa aí de mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Eu quero agradecer também pelo convite, estar aqui hoje falando sobre alimentação, é muito bom, ainda mais vendo na prática também, né? Independente se está fazendo quimioterapia, se foi no pós-quimio, sempre vamos tentar manter o peso saudável o máximo possível, tá? Às vezes, durante a quimio em si, a gente não foca em perder peso naquele momento, mas vai focar em outros fatores, em minimizar as toxicidades, dar mais qualidade para aquele tratamento. Mas principalmente nas pacientes, já que o nosso mês é do Outubro Rosa e o foco é para as pacientes com câncer de mama, finalizando o tratamento, eu aconselho buscar seu nutricionista, seu médico, manter atividade física, porque a gente sabe que, de fato, o excesso de peso é um fator de risco de recidiva. Então, manter um bom estado nutricional é bacana. Fazer cardápios, planos, pratos assim, com alimentos ricos em fibras. Fibra está ali no topo dos estudos, mostrando os benefícios, não só para a microbiota, mas com a alimentação anti-inflamatória. Só agradecer. Uhum. Muito bom, Tati, obrigada. A Tati também faz parte aí do grupo de nutricionistas que chama Nutris do Bem, né, Tati? Tem as redes sociais do Nutris do Bem, que elas trazem bastante informação. Você costuma, Tati, postar coisa nas redes sociais ou não muito? Eu sou mais fraquinha nas redes sociais, viu? Eu posto de vez em quando eu gosto de algum estudo bacana, assim, eu vou lá e posto pro pessoal, mas eu sou mais fraquinha nas redes sociais. E o pessoal das Nutris do Bem acaba postando bastante, tem bastante informação. Então, se vocês quiserem seguir lá. E aí, queria passar para a Paula. Paula, adorei essa receita. Tem muita gente aqui pedindo a receita, querendo seu Instagram, querendo mais receitas. Então, queria te passar a palavra para você fazer suas considerações finais e deixar suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, aprende mais receitas com você. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Estou sempre aqui às ordens, sempre que vocês precisarem, para falar sobre alimentação, para mostrar um pouquinho do meu estilo de culinária diferente. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram mais forte, @Viver Sem Trigo, tudo é Viver Sem Trigo, tá? O Facebook também é Viver Sem Trigo, tem o YouTube, que tem um monte de vídeo de receita bacana lá no YouTube também, que é tudo Viver Sem Trigo, tá bom? Vocês podem encontrar, juro, eu vou tirar foto dessa pizza, vou postar no meu Instagram, então a galera pode ir lá, pegar a receitinha bonitinha lá no Instagram. E o que eu queria dizer aqui é, como ex-paciente oncológica e com uma pessoa que hoje, lógico que o medinho sempre fica, mas a gente tem essa preocupação sempre, né? Depois que ele já ocupou aqui, a gente vai ter essa preocupação, isso é normal. Mas com o tempo a vida vai entrando nos eixos, com o tempo as coisas vão se organizando novamente, passa. Procurem fazer coisas que façam te faz bem. Essa acho que é a principal coisa que você tem que fazer quando você estiver no tratamento e depois do tratamento. Procure alternativas ou de profissão, ou de hobby, qualquer coisa. Faça algo que te faça bem. Começa a fazer algo novo, estuda algo novo. Acho que a cozinha é ótimo para isso. Você vai para a cozinha, vai testar receitas novas. Como eu falo, isso é a minha terapia, né? Então, além de ser a minha profissão, hoje em dia é a minha terapia também, porque é o que eu amo fazer. Mas se você gosta de um bordado, gosta de um crochê, gosta de pintura, vai fazer algo para ocupar o tempo e dedique esse tempo a você, né? Independente da sua vida corrida, que todo mundo tem, tenha o seu momento para você ter esse equilíbrio e paz mesmo com você mesmo. Muito legal, isso, Paula. Gente, muito obrigada pro grupo todo, aos meus médicos, que eu estou um pouquinho em falta com eles, por causa de Covid, mas eu estou voltando. Vou tomar conta agora dos meus exames. Muito obrigada pela recepção aqui de vocês.
E até, se Deus quiser, o próximo ano, ou quando tiver, vocês me chamarem. Com certeza, Paula. Eu já estou recebendo mensagem de paciente aqui falando que vai fazer a pizza, viu? Boa, boa. Gente, isso que a Paula falou é muito importante, né? Que ela está em falta com os exames. O Grupo Oncoclínicas tem uma campanha que chama O Câncer Não Espera, porque realmente o câncer não espera o Covid passar, né? Então não esqueçam de fazer seus exames, deixem os exames em dias com todos os cuidados que são muito importantes, mas não deixem de acompanhar, fazer exame, porque a gente precisa seguir aí no tratamento, no acompanhamento, no segmento. Eu agradeço em nome do Grupo Oncoclínicas a todos que nos assistiram, a Tati, a Paula, e nos vemos numa próxima. Uma boa tarde e até mais. Tchau, tchau. Encerrou? Encerrou. Encerrou. Pronto. Vou sair. O que é? O que eu faço para sair aqui? Eles mandaram bolo de caneca. Sua chamada será desconectada.